Olá, bom dia. Carta aos Romanos, capítulo 15. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daquele que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajudem vocês a viverem bem um com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isto para que vocês todos, juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso, eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, você, que não são judeus, alegre-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nessa carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também de que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas da província da Macedônia e da Acácia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém, que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais este serviço cristão aos judeus. Depois de eu terminar esse trabalho, que é entregar toda a oferta que me foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. Eu sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. E peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando em fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser,
chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.